Então vamos começar? Bora. Momento Instituto Flamboyant. Então, um olá para todo mundo que está assistindo. E vamos dizer um pouquinho quem nós somos, né? Nós somos atores da Cia Valorosa, do Instituto Flamboyant. Eu sou Vinícius Bolivar e aqui eu faço o Seu Borges já há um tempo. E também faço o Travessão, que é um personagem que a gente utiliza, né, para contar histórias nas escolas no projeto Vitrine do Conhecimento Itinerante. O meu nome é Grazi Galvão, eu sou atriz aqui do Instituto Flamboyant e a minha personagem aqui se chama Tapioca, inclusive faz super sucesso com as crianças. Eu sou o Marcos Noel e eu faço aqui o Graviola, que é o mesmo personagem também do projeto Vitrine, né? E é isso. É isso aí, a gente tem... Acho que eu vou trazer para o Marcos, ele, né, tem um domínio sobre isso, para a gente falar um pouquinho sobre que anualmente, né, a gente aborda algumas metodologias e esse ano fala um pouquinho do que é a metodologia que a gente está abordando. Esse ano a gente está com o nome, a nomenclatura de Tudo Começa em Casa. Nós já passamos pelo nascer, pelo sentir, pelo crescer e agora nós estamos no integrar, que faz parte também do crescer, integra ao crescer, e que tem como palavra-chave conduzir, né? Depois que a gente tem as relações ali do crescer, relações em grupos sociais, família, a gente vai aprender a como se integrar e como conduzir bem essas relações afetivas. Exatamente. A nossa função aqui, né, Grazi? Trazer atividades dinâmicas na sala de aula com os alunos aqui do Instituto para exatamente trabalhar essa metodologia, trabalhar o integrar com eles. Então, vamos tentar lembrar um pouquinho do que foram as atividades e que aí a gente pode levar isso um pouco para as pessoas, né, do que é esse trabalho e como a gente aborda esse integrar, para quem não está vivenciando aqui no Instituto, entender um pouquinho. É importante lembrar que as atividades que nós fazemos, elas são dinâmicas, atividades tanto lúdicas quanto mais reflexivas. E aborda todos os tipos de faixas etárias, né? Desde as menininhas do baby, do balé, as adolescentes até os adultos. O que causa grande dificuldade na hora de fazer o planejamento. Mas a gente consegue. Vamos lembrar, então, o que a gente já abordou e como foi que essas abordagens chegaram para as pessoas, como chegaram para a gente também. Porque eu acho que um processo bem legal é o quanto essas atividades, elas também modificam a gente, né? A gente que vivencia essas atividades trazidas através da Lívia. E como que a gente também vai repensando as nossas relações e isso acrescenta também pra gente, né? Sim. Eu lembro que a primeira dinâmica que a gente propôs do integrar foi um exercício teatral que eu já tinha feito em sala, que é quando a gente venda uma pessoa, fazem dupla, a gente vende uma pessoa e a gente precisa ser conduzido. A gente foi pela literalidade da palavra-chave do integrar e foi um exercício interessante porque sempre surgiu coisas diferentes. E eu lembro que a gente começou a conversar sobre confiança, confiar no outro. E uma adolescente falou que confiar é descansar, é se deixar em paz, é se entregar para o outro e deixar ser conduzido com tranquilidade. E isso me marcou muito nessa dinâmica. Realmente as pessoas, os alunos, as alunas, trazem também palavras que marcam a gente. A gente às vezes fica, né, refletindo sobre isso durante dias, assim. A outra atividade que eu me lembro que a gente fez também foi a atividade dos objetos, né? Onde a gente... Como é que era? A gente dispunha objetos... Objetos que fizessem eles pensarem. E eram objetos diversos, assim. Não eram objetos que necessariamente tinham relação com eles. Então tinha borracha, clipes... Corretivo. Clipe, né? Que mais? Corretivo. Apagador. Brinquedos. Eu lembro que tinha também uma... Garrafa de água? Tinha garrafa de água. Então, eram esses objetos que estavam assim, ao nosso alcance, né? Tinham coisas da Zumba que utilizavam, tinha peso. E aí, as pessoas tinham que relacionar aquele objeto
com questões da vida delas que elas gostariam de vencer ou que tinham vencido, né? Como que elas se integravam, trazia aquele objeto para a relação da vida dela e como isso atravessava a integração que elas tinham com as pessoas e principalmente que elas tinham com elas mesmas, né? Porque o integrar também volta o olhar para esse lugar, né? De como a gente tem se relacionado com a gente, né? Como a gente tem se olhado, como a gente tem se visto, né? Eu lembro que quando a gente foi aplicar, a gente dava a opção de falar algo positivo ou algo negativo sobre si mesmo através daquele objeto. E como às vezes foi muito difícil para algumas pessoas falar sobre coisas positivas, porque a gente sempre tem a tendência de levar a nossa experiência, a nossa vida para as coisas negativas da vida, os nossos pontos negativos. Mas quando as pessoas conseguiam fazer isso, a gente às vezes até pedia para repetir o exercício e tentar achar. Ela se encontrava, igual a menina que pegou uma caixa de fósforo e falou assim, é porque eu sou uma pessoa que eu tenho fogo, eu gosto de incendiar o ambiente, e essa coisa de, né, ser quente, uma pessoa calorosa. E às vezes a gente tem mesmo dificuldade de pensar nessas coisas positivas da gente. E você sabe que a gente falando sobre integrar, o quanto que, às vezes, a gente percebe que o movimento ele é pequeno, assim. Existiam alunos aqui, né, com a gente, que quase não interagiam, ficavam mais retraídos, né? E aí, à medida que eles vão ganhando confiança também, vão se potencializando dentro desse processo, eles vão começando a falar, dizer assim. Então, eu vejo hoje pessoas que já estão aqui, já estão com a gente nesse processo há um tempo, com uma outra dinâmica de presença na relação, sim, no falar, no estar, né? Isso. E eu acho que ajuda até os próprios colegas se conhecerem, porque existem pessoas que às vezes vai para uma aula e só tá afim de bater ponto, ir embora, e não pratica mesmo. O simples fato de, se aquela pessoa tá mal, o que eu posso fazer? Às vezes a pessoa tá precisando de um acolhimento e não recebe. E como que a gente perceber que nós somos atravessados o tempo todo, sim, por todas as pessoas, seja na relação de uma aula, da família. E aí, como que está sendo esse atravessamento, né? Eu acho que, em resumo, o nosso trabalho dá uma oportunidade para eles se conhecerem um pouco mais. Porque eles fazem as aulas de artes, pilates, futebol, tem a tecelagem. Mas, às vezes, a gente está aí lá para dar aquele pequeno alívio e, de fato, conhecer um pouco mais sobre os outros. Fazer essa integração entre eles. Exatamente. E a gente também sai de lá aprendendo muita coisa, né? Sim. Porque todo mundo tem algo a aprender e todo mundo tem algo a doar. E é isso, um pouquinho dessa atividade que a gente exerce aqui. Para quem não conhece, hoje conheceu um pouco.